De suas raízes humildes como cantora pop adolescente de língua francesa ao estrelato internacional, a cantora canadense Celine Dion se tornou um sucesso multiplatino e vencedor do Grammy nos anos 90, depois de entrar no mercado de língua inglesa com baladas sinceras que brilharam o holofote em sua voz poderosa e inimitável. Além de ganhar um prêmio no concurso da música Eurovision em 1998, Celine Dion também ganhou vários prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano por Falling Into You, de 1996. Quer saber a história completíssima da cantora Celine Dion? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, que é muito importante pro meu trabalho, deixem seu like, comentem aqui embaixo se vocês acharam da história da Celine, se vocês já conheciam. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhada também. Correm lá no estúdio que acabou de sair uma peça nova, uma bolsa maravilhosa que a gente criou lá na marca. E é isso, agora bora pro vídeo de hoje. Céline Marie Claudette Dion nasceu no dia 30 de março de 1968 na cidade de Quebec, no Canadá. Ela era a 14ª filha de Therese Tanguay e Ademar Dion. Toda a família compartilhava a mesma paixão, a música. Inclusive, a família decidiu fazer um grupo, os pais e os filhos, eles tinham uma banda e os filhos, junto com os pais, faziam apresentações. Inclusive, dizem algumas curiosidades que os pais tinham um bar e nesse bar eles colocavam os filhos para cantar. E a mãe da Celine, ela sempre viu que a Celine tinha algo a mais, tinha alguma coisa diferente, a voz dela era diferente, ela tinha um potencial desde criança. E isso me lembra muito a história da Selena Quintanilha, que eu já contei aqui pro canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada depois, porque ela também começou cantando no grupo familiar. Aos 12 anos, ela escreveu sua primeira música com a ajuda de sua mãe e seu irmão Jacques, Ce n'était que rêver, mas certamente não foi apenas um sonho. E a sua mãe ajudou a Celine com essa música, ela mandou uma fita cassete, que naquela época era fita cassete, da gravação da Celine com essa música que ela tinha escrito com seu irmão. E ela mandou pro René, um dos grandes produtores de música do Canadá. E a mãe da Celine escolheu o empresário René justamente porque ele empresariava a carreira da ídolo da família chamada Genet. Era uma cantora quebequense e no Canadá ela era super famosa. E nessa mesma época, essa cantora tinha cancelado seu contrato com o empresário René, porque ela via que ela precisava expandir a sua carreira musical, então ela escolheu novos produtores. E o René estava sem nenhum profissional da música para ser agenciado. E nisso ele viu uma oportunidade na Celine, uma criança com aquela voz potente que ela tinha, de gerenciar a carreira da Celine. E essa parceria durou para a vida inteira e eu já conto para vocês. Ele a convidou para um compromisso em seu escritório, entregou-lhe um lápis e disse: "Aqui está o seu microfone, agora cante como se estivesse na frente de uma plateia lotada." Celine cantou. Na hora, René se tornou seu maior fã. Foi o início da mais maravilhosa relação artista-empresário da história do show business. Em 19 de junho de 1981, a Celine participou pela primeira vez num talk show canadense, então ela se apresentou na televisão no talk show Michelle Jasmine. Era um talk show que tinha na época e ela se apresentou criança ainda para um público maior do que ela estava pretendendo fazer. Então ela cantou justamente na televisão, que era um grande marco para ela sendo uma criança. E o empresário dela, o René, foi tão cético na escolha dele, ele acreditava muito na Celine, que ele chegou a hipotecar a casa dela e a financiar dinheiro para que eles conseguissem gravar o primeiro disco da Celine Dion. E ele tava no escuro ali pensando, será que vai dar certo ou não vai dar certo? E realmente deu muito certo. Desde o primeiro lançamento do álbum, a Celine se tornou um fenômeno no país. O letrista Ed Marney, que trabalhou com alguns dos maiores vocalistas do mundo, incluindo Barbra Streisand, concordou em escrever as músicas para Celine. A primeira vez que Marney ouviu Celine cantar, ele exclamou: "É a voz do bom Deus." Em 1982, a Celine participou de um prêmio no Japão. Ela ganhou uma medalha de ouro no Yamaha Festival. Era um festival de música para cantores considerados amadores que se transformariam em grande sucesso. E ela conseguiu ganhar a medalha de ouro naquela época no Japão. E tem uma curiosidade aqui, nesse concurso ela foi vista por mais de 115 milhões de espectadores. Então era um grande sucesso esse concurso e a Celine Dion tinha apenas 14 anos.
Em seguida, ela fez sua primeira aparição na TV da França, no famoso programa Champs-Élysées, apresentado por Michel Drucker. Até hoje, o país inteiro se lembra do momento em que o apresentador anunciou ao público. Lembre-se do nome dela, Celine Dion. Em 1983, a Celine Dion se tornou a primeira canadense a conseguir um álbum de ouro no país da França. Então, desde jovem, ela lançou o seu álbum e foi um enorme sucesso, inclusive na França. Justamente porque na cidade de Quebec as pessoas falam francês e na França, ela se tornou um enorme sucesso porque ela cantava as músicas em francês. Em 11 de setembro de 1984, a Celine Dion se apresentou no Estádio Olímpico de Montreal para o Papa João Paulo II, então foi um marco histórico para o país do Canadá e, consequentemente, para a carreira da Celine Dion. 2 meses depois, ela se apresentou no Olympia, em Paris, abrindo para o famoso cantor Patrick Sébastien por 5 semanas. E em 1985, ela lançou uma grande turnê de Quebec. Mas a Celine sempre foi muito responsável e o René, o seu empresário também, ele não era aquele empresário que sugava o artista, ele cuidava, ainda mais que a Celine era uma adolescente, então, logo depois desses shows, dessas apresentações em países diferentes, os dois e a família decidiram que a Celine devia fazer uma pausa de 18 meses por motivos dela, por motivos do empresário. Então eles fizeram essa pausa e a grande questão aqui que as pessoas falavam é que se ela ia ser esquecida ou se a criança prodígio nunca mais ia ter o sucesso que ela estava tendo, justamente porque as pessoas iam esquecer da Celine Dion nesses 18 meses de pausa. De fato, o oposto era verdade. Quando ela voltou, seu público conheceu uma Celine transformada, mais sólida do que nunca, dominando perfeitamente o inglês, liderando as paradas com um álbum que marca sua metamorfose, Incógnito. Então a Celine se transformou, ela se transformou nessa potência vocal, nessa mulher, independente se ela era jovem sim, mas ela se transformou, ela mudou sua atitude, inclusive o inglês foi uma parte muito importante, porque assim ela conseguiu conquistar novas pessoas, novos públicos, ela começou a cantar em inglês depois que ela teve esses meses de pausa, então ela aprendeu e correu atrás do que ela queria para que ela voltasse ainda mais poderosa do que ela já estava sendo. Celine não era mais uma cantora infantil, ela era a voz do seu tempo. Incógnito vendeu mais de 500 mil de cópias. Foi o primeiro álbum produzido com sua nova gravadora, a CBS, que se tornaria a Sony Music posteriormente, a mesma gravadora do Michael Jackson. Em 1988, Celine Dion participa do concurso famosíssimo Eurovision. O Eurovision é um concurso europeu que é muito badalado na Europa, todo ano existe, todo ano os europeus ficam vidrados nisso. A banda ABBA, que eu já contei também aqui no canal, saiu do Eurovision, eles fizeram a fama deles depois de ter participado do concurso. E a Celine Dion participou do Eurovision. Ela era canadense, então ela não poderia participar do Eurovision, mas ela tinha cidadania do país da Suíça, então ela conseguiu participar pelo país Suíça. Rapidinho aqui, o Eurovision é um concurso onde os países elegem a sua música, então todo concurso a pessoa vai lá e canta a mesma música representando o país. A Celine Dion ganhou em 1988 o concurso, então, o Eurovision, e fez com que a imagem dela ficasse internacionalmente conhecida. Em 1990, ela entrou com sucesso no mercado americano com seu primeiro álbum em inglês, Unision. Certificado de ouro nos Estados Unidos, o single Where Does My Heart Beat Now alcançou o 5º lugar nas paradas. Ela foi recebida no Tonight Show pelo apresentador Jay Leno, que previu que ela teria uma carreira extraordinária. No outono de 1991, Celine lança seu outro álbum chamado Dion Chante Plamondon, e esse álbum fez com que ela conseguisse álbum de ouro no mesmo dia que foi lançado. Isso é estratosférico, um álbum conseguir vendas para chegar ao nível ouro no mesmo dia do lançamento. Com sua carreira se desenrolando como um conto de fadas, a cantora realizou seu próprio sonho americano graças à música tema de um filme da Walt Disney, A Bela e a Fera, interpretada em dueto por Celine e Peabo Bryson. Alcançou o 1º lugar nas paradas mundiais, ganhando um Grammy e um Oscar. Inclusive, no dia 30 de março de 1992, no seu dia de aniversário de 24 anos, ela faz uma apresentação no palco do Oscar com essa música, junto com o dueto. Então ela faz essa apresentação da Bela e a Fera, da música, da trilha sonora, no dia do seu aniversário. No dia seguinte desse momento memorável do Oscar, a Celine lançou seu segundo álbum em inglês e ela apresentou essas primeiras canções, esses singles, no Tonight Show. E o Wall Street, o jornal de Wall Street, falou que a Celine Dion era a nova voz da geração da época.
No início de 1993, Celine cantou The Power of Love, um dos grandes sucessos da Celine, para o presidente Clinton, que na época era presidente dos Estados Unidos, no Kennedy Center em Washington, D.C. Inclusive, depois que ela lançou esse segundo álbum em inglês, ela revelou que estava tendo um relacionamento com seu empresário René. Então, eles tinham uma grande diferença de idade. Inclusive, uma curiosidade é que a mãe da Celine não aceitou de cara o relacionamento dos dois, mas ela viu que tinha muito amor, que não era uma questão abusiva, que não era uma questão de dinheiro. O René e a Celine realmente se amavam, tanto é que eles ficaram juntos até a morte do René, posteriormente. Então, nesse momento, o René e a Celine, eles decidem divulgar para as pessoas que eles estavam em um relacionamento. O single The Power of Love permaneceu em primeiro lugar nas paradas da Billboard por 4 semanas. Na Inglaterra, tanto o single Think Twice quanto o álbum ocuparam o primeiro lugar na parada de sucessos por 5 semanas, igualando um recorde dos Beatles. Então, no dia 17 de dezembro de 1994, a Celine e o René se casam na igreja de Notre Dame, em Montreal, no Canadá. Inclusive, diz que esse casamento foi digno de princesa. Celine estava toda linda, maravilhosa. Depois eles foram para a lua de mel. A cerimônia estava muito bonita, a igreja era muito belíssima. Então, esse casamento se tornou um dos momentos mais falados da época, principalmente para o país do Canadá. Em 1995, Celine Dion juntou-se ao cantor e compositor Jean-Jacques Goldman para criar uma das grandes obras-primas da música francófona, o álbum Deux. Ele se tornaria o álbum francês mais vendido da história, vendendo 10 milhões de cópias em todo o mundo. Celine nunca parou de lançar álbum atrás do outro. No mesmo ano, Celine lançou seu próximo álbum em inglês, chamado Falling Into You, e esse álbum se tornou o álbum mais vendido do mundo no ano de 1996. Atingindo o primeiro lugar em 11 países, o álbum ganhou 2 prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano. Falling Into You já vendeu mais de 30 milhões de cópias até hoje. Em 19 de julho de 1996, a cantora Celine Dion cantou para um público de mais de 3,5 bilhões de espectadores, porque ela cantou a música The Power of the Dream na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta. E foi nesse momento que todo mundo considerava Celine Dion a cantora mais famosa e mais importante do mundo na época de 1996. Em março de 1997, Celine Dion fez novamente história ao se apresentar 2 vezes na mesma noite na cerimônia do Oscar. E ela fez isso porque ela ia se apresentar com a música Because You Loved Me, a música dela, que foi convidada para se apresentar no Oscar. E ela teve que se apresentar de novo porque a cantora Natalie Cole, que ia se apresentar no Oscar, não pôde participar porque ela estava doente. Então a Celine Dion também se apresentou nesse momento em que a Natalie Cole ia se apresentar. Em novembro de 1997, Celine lançou o seu 18º álbum chamado Let's Talk About Love, com colaborações de Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Bee Gees, Carole King e Sir George Martin. E a grande curiosidade desse álbum é que nesse álbum tem uma das suas principais músicas, se não a maior, chamada My Heart Will Go On, que foi trilha sonora do filme Titanic, que foi um enorme sucesso de bilheteria no ano de 1997. Então, Celine Dion transformou o filme, fez com que o filme fizesse tudo muito mais sentido somente pela música dela. Somente não, porque a música é foda, mas esse álbum tem, dentro desse álbum, tem o single de maior sucesso da Celine Dion, My Heart Will Go On. Ela executou majestosamente durante o 70º Oscar. My Heart Will Go On ganhou o Oscar de melhor canção original. A trilha sonora original de Titanic se tornou a trilha sonora mais vendida da história, vendendo 30 milhões de cópias, igualando as vendas do álbum Let's Talk About Love, seu próprio álbum. Nesse momento, Celine Dion lançou seu turnê mundial chamado Let's Talk About Love. Foi um enorme sucesso, ela fez diversas apresentações em diversos lugares diferentes. E foi nesse momento que o René, seu empresário e seu marido, descobriu que estava com câncer pela primeira vez. Inclusive, ela fez uma homenagem para ele em um dos seus shows. E em 1999, durante uma apresentação, o René descobriu que estava curado do câncer pela primeira vez. Então ele foi e ficou no palco junto da Celine Dion em uma dessas apresentações. E foi um momento muito especial para Celine Dion e para o casamento, para a carreira dela. Com uma grande pausa na carreira, em 25 de janeiro de 2001, nasce seu primeiro filho chamado René Charles Angeliou. Em 2003, René, o visionário, fez outra aposta, uma que só Celine poderia ganhar. Celine foi uma das pioneiras, junto do seu empresário e seu marido René, ao lançar sua residência em Las Vegas. Então ela foi uma das primeiras artistas que fez com que a residência em Las Vegas se tornasse algo importante para a carreira de uma cantora, de um cantor no show
show business. Ela fez suas apresentações nessa primeira parte no Caesars Palace, em Las Vegas, e ela contratou diversos figurinistas, diversos designers, então foi um enorme sucesso. Ela vendeu todos os shows, todos os dias, era esgotado as apresentações, porque aquilo era inédito no cenário musical. A estreia aconteceu em 25 de março de 2003, a despedida quase 5 anos depois, em 15 de dezembro de 2007. Mais de 700 apresentações esgotadas para 3 milhões de espectadores. Mais uma vez a aposta deu certo. Nessa época também ela lançou um DVD mostrando os bastidores dessas apresentações, e durante esses 5 anos Celine Dion não parou de fazer álbum. Ela lançou mais 4 álbuns durante essa residência que ela ficou fazendo em Las Vegas. Celine Dion fez uma pausa depois dessa residência em Las Vegas porque ela descobriu que estava grávida de gêmeos. Em 23 de outubro de 2010, ela deu à luz a gêmeos, Nelson e Eddie. Eles foram batizados em 5 de março de 2011 em Las Vegas, apenas 10 dias antes de seu tão esperado retorno ao Coliseu no Caesars Palace, em Las Vegas. Seus fãs estavam aguardando ansiosamente novas músicas, novos álbuns, e em 2013, Celine lança seu próximo álbum chamado Love Me Back to Life. Inclusive foi nessa época que a família e o René descobriu que o seu câncer tinha voltado, então foi um outro baque para a família, para Celine e para a carreira dela. Foi nesse momento, em 2014, que ela avisou as pessoas, que ela fez um comunicado avisando que ela ia dar uma pausa na carreira dela com tudo que estava acontecendo, que ela ia focar na família, que ela ia focar na saúde do seu marido René. Mas, depois de passar algum tempo nesse hiato, justamente por causa da saúde do marido dela, o René falou que ele tinha um grande sonho, um dos últimos sonhos dele, que era escutá-la de novo em um palco, em uma apresentação. Então ela cumpriu esse desejo que o René tinha para rever a Celine cantando para um público. Então ela volta para Las Vegas, faz uma apresentação na sua residência e fez com que ele sentisse esse desejo sido cumprido para parte dele, porque ele realmente estava muito debilitado e ele queria muito ver a Celine cantando de novo no palco. Em 14 de janeiro de 2016, faleceu René Angélil, o empresário mais famoso do mundo. Milhões e milhões de fãs estavam de luto. Inclusive, foi um enorme baque, a Celine ficou muito mal, ela se afastou totalmente do holofote e o marido dela morreu, e 2 dias depois o seu irmão Daniel morreu. Então foi um baque em dobro, para Celine foi extremamente difícil, perdeu o amor da sua vida, então para ela foi muito difícil isso. Em 23 de fevereiro de 2016, várias semanas após a morte do marido, Celine decidiu voltar a subir ao palco do Caesars Palace em Las Vegas. Inclusive ela fez isso porque ela queria se reconectar com seus fãs. Os fãs com certeza estavam prontos para dar todo o carinho que eles tinham para ela, e então ela decidiu voltar à sua residência em Las Vegas em 2016, praticamente um mês e meio depois da morte do René. Em 22 de maio, no Billboard Music Awards, Celine cantou The Show Must Go On e foi presenteada com o Lifetime Achievement Icon Award por seu filho René Charles. Celine começou 2017 continuando sua residência no Caesars Palace, e os projetos sucederam quando Celine lançou a Celine Dion Collection, uma linha de moda, e também participou do remake na trilha sonora do filme A Bela e a Fera. Em maio daquele mesmo ano, acontece todos os anos o Met Gala, que é um evento super importante para moda. Já contei aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem depois. Celine fez uma aparição em 2016 no Met Gala. Ela estava vestindo um vestido criado por Donatella Versace, do ateliê Versace. Então, Celine Dion reapareceu num evento de moda. Inclusive, esses últimos anos da Celine Dion foi um enorme sucesso em termos de moda para ela, porque ela estava sempre sendo vista com roupas Valentino, com roupas extravagantes, diferentes de tudo que ela já estava vestida. Então ela se transformou num ícone de moda nesses últimos anos também. Celine então reaparece na sua residência em Las Vegas em 2018, e depois de mais ou menos uns 15 anos de residência em Las Vegas com absoluto sucesso, enorme sucesso comercial, Celine Dion falou que em 2019 era o fim da sua residência em Las Vegas. Como eu falei pra vocês, a Celine se transformou nesses últimos anos no ícone de moda. Ela foi a garota propaganda, a marca global L'Oréal fez um super sucesso com a Celine Dion nesses últimos tempos. Ela foi o rosto da marca, inclusive ela também
lançou mais um álbum. No dia 15 de novembro, Celine Dion lançou seu primeiro álbum em inglês em 6 anos, chamado Courage, um álbum eclético que representa a nova direção artística de Celine Dion. O álbum inclui os hits Imperfections, Lying Down e Courage, todos lançados no mesmo dia em que sua enorme turnê mundial foi lançada. Mas infelizmente a Celine teve que cancelar essa turnê mundial que ela ia fazer, desse novo álbum que ela lançou. A Celine Dion sempre foi muito introspectiva em relação à sua vida pessoal, sempre foi muito privada, ela não fala muito sobre isso. Então o que a gente tem é notícias, boatos, fofocas, que a Celine Dion está doente, mas não temos muito noção do que ela está passando. Em 2021, Celine se apresentaria em Las Vegas a partir do dia 5 de novembro, mas desde outubro está isolada em sua mansão para tratar um problema de saúde que cancelou sua residência de shows. Na época, ela anunciou que suspendeu os shows por conta de espasmos musculares severos e persistentes. O resto da turnê, que aconteceria em 2022 na América do Norte, foi cancelado há cerca de 2 semanas. Inclusive, sua irmã Claudette fez uma entrevista dizendo que não era nada grave, que era apenas cansaço da Celine Dion, que tinha alguns problemas no palco também, que faziam com que ela dependesse mais de esforço físico, mas não sabemos ao certo o que a Celine Dion tem. Outro familiar disse em uma entrevista em uma revista norte-americana que a Celine está muito debilitada, que ela não consegue andar, que ela não consegue mais fazer as coisas praticamente sozinha. Então são diversos boatos sobre a atual saúde, atual problema que a Celine Dion está enfrentando. Tem uma foto que um paparazzi tirou dela, ela estava passeando com seu filho, dá pra ver que ela tá bem debilitada, que está muito magra, mas a gente não tem noção do que ela tem, ela não fala em público sobre isso, são apenas boatos. Ela ainda se encontra isolada em sua casa, não voltou para suas atividades de shows, e o que a gente pode fazer é torcer para que não seja nada demais. Após mais de 35 anos como artista performática e de gravação, Celine Dion tornou-se uma lenda da música popular, uma das vozes mais poderosas e emocionantes já ouvidas, uma mulher honesta que canta com coração. É tão simples e verdadeiro quanto isso, tão simples e verdadeiro quanto Celine. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz de ter feito um vídeo sobre a Celine. Foi um inscrito que comentou que queria que eu contasse a história da Celine. Então, se vocês têm alguém que eu queira que eu conte, comenta aqui. Já sei que tem várias pessoas que já colocaram pra eu contar a história. Então, se acalme que vai vir. E é isso, eu tô muito feliz pelo vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem seu like, é muito importante, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhada também. E até a nossa próxima quarta efêmera.